Rádio Uni. Rádio Uni. Saberes em diálogo. Olá, ouvintes da Rádio Uni. Está no ar a nossa 59ª edição. Para começar, confira a entrevista que nossos petianos Robin e Eduarda fizeram com a banda Ave Sangria. E aí, tudo bem? Como é que tá o senhor? Tá tudo bem. Agora piorou porque você me chamou de senhor. Desculpa, é a força do hábito. Olá, ouvintes psicodélicos da Rádio Uni! O episódio de hoje é super especial. Eu e o petiano Robin entrevistamos Marco Polo e Almir de Oliveira, que são membros da banda Ave Sangria. Confira agora a entrevista e a gente espera que vocês curtam esse episódio tanto quanto nós. Se vocês quiserem já começar, a gente vai tocando a bola logo. Podemos começar então. Vamos. Pessoal, primeiro eu queria apresentar a gente, né? Meu nome é Eduarda, esse aqui é o Robinho. Nós não somos jornalistas, nós somos estudantes de letras na Unipampa, em Bagé, Rio Grande do Sul, então bem longe. E nós somos bolsistas de um programa aqui na universidade, e aí dentro desse programa a gente tem várias ações. Uma dessas ações é a Rádio Uni, que é o podcast universitário aqui da Unipampa. E ano passado a gente descobriu o Ave Sangria e a gente se encantou com a banda, com o trabalho de vocês. E a gente falou, poxa, a gente queria que as pessoas aqui conhecessem mais da banda, conhecessem mais sobre vocês. E aí a gente mandou mensagem na parte de contato lá no site, sem expectativa nenhuma. Então a gente está muito feliz que vocês aceitaram o convite para a entrevista e feliz de ter vocês aqui no nosso podcast. E aí a gente vai conversar um pouco sobre a banda e algumas perguntas aqui que a gente separou. A primeira coisa a gente queria saber, queria que vocês contassem para os nossos ouvintes quem é o Ave Sangria, como é que a banda se formou e também que vocês comentassem um pouco a questão da censura que o primeiro álbum de vocês sofreu da ditadura militar. Ok, e a gente também está muito feliz de estar aqui, viu, Eduardo? E, Almir, tu pode chutar a primeira bola aí sobre o início da história? Pois não. Menina, minha gente, é um prazer muito grande estar conversando com vocês antes de mais nada. E gratidão por ter essa oportunidade. Afinal de contas, teve um carnaval aqui em Recife que eu conheci um gaúcho chamado Lucas. Ele veio daí de Porto Alegre para Recife para conhecer o Ave Sangria. Foi uma alegria muito grande. Inclusive, fazer essa preleçãozinha. Em épocas passadas, aqui em Recife, quando a gente tinha uma televisão que tinha programa de auditório, um desses programas, uma vez por ano, no máximo 2 em 2 anos, trazia um conjunto de Porto Alegre para cá, para se apresentar na televisão, que era o Conjunto Farroupilha. Sabe? Então, essa ligação que a gente tem com o Brasil, com o Rio Grande do Sul, já vem de longas datas, né? Mas, falando do início da banda, minha gente, eu conheci Marco Polo em 1968, porque eu fazia parte de um grupo de baile aqui, que eram os Aztecas, cujo nome foi dado por Rafa, o mesmo que deu o nome Tamarineira Village. E aí eu comecei a compor e tentei convencer o pessoal dos Aztecas, que era meu irmão e 2 amigos aqui da vila, para a gente começar a fazer um trabalho autoral. Mas aí eles não toparam fazer essa empreitada. E a partir daí, eu já conhecia Rápolis, né, que é um grupo aqui da vila, e passei para outro conjunto aqui da vila, que era os Selvagens. Era o grupo que vinha tocava, que vinha também, morava aqui na vila. O baixista também foi professor de violão meio de vinho, também tocava nessa banda, irmão de Rafa tocava nessa banda. E aí o pessoal, a princípio, topou fazer. Depois, só quem ficou querendo fazer esse trabalho foi Vinho. E aí a gente começou a procurar músicos para montar a banda, né? Já que da banda toda, só tinha eu e ele. Então a gente saiu procurando outros músicos. Até que a gente conheceu o Bira, que passou a ser baterista da gente, a Gricinho, que morava aqui na vila, e que também ia com a gente para os bailes, comprou um par de tumbador e começou a tocar com a gente.
Isso já foi em 72. E, a partir daí, foi que a gente criou o núcleo do Ave Sangria, da Marineira Village. A princípio, a Ave Sangria em seguida. E, nesse intervalo, eu escrevi muitas cartas para Marco Polo. Uma dessas cartas até veio a letra codificada de Silêncio e Segredo, que eu terminei acreditando que ele tinha mandado para mim com uma letra dentro da carta, mas não era. Mas porque as cartas de Marcos eram poemas, sabe, escritos em forma de carta. E aí, ele inclusive esteve aqui em 1971, de férias, foi quando ele conheceu o Ivinho. E ele e Ivinho e Marco, a gente se reuniu aqui em casa, o instrumental do Selvagens, eu tinha, às vezes, tinha ele aqui em casa, estava com a bateria aqui, amplificadores, e a gente passou uma parte desse mês de setembro de 71, se conhecendo, mostrando as músicas que ele tinha feito em São Paulo, né? Ele período de São Paulo. E foi quando Ivinho conheceu, ele e Ivinho se conheceram. E a gente começou, aí a gente fez o primeiro ensaio, o primeiro encontro, para conhecer as músicas, começar a ensaiar. E aí Marco voltou para o Rio, e a gente continuou aqui, continuando a batalha para a própria música. Né? Nessa altura só tinha mesmo eu, Rafa, Marco Polo e Vinho. E aí a Gricinha entrou na história, veio o Bira. Quando o Marco voltou, que a gente fez Nova Jerusalém, aí se incorporou a gente, João Luiz, que tinha sido baixista com a gente aqui no baixo, e o último que a gente convidou foi Israel, que também a gente já conhecia de baile, e Vinho foi quem, inclusive, convidou ele para tocar com a gente. Em Nova Jerusalém, estávamos eu, Marco Polo, Bira, Ivinho, Rafles e Agricinho. Não tínhamos baixista ainda. Quando saiu de Nova Jerusalém, foi que veio justamente Israel, e João Luiz que terminou de formar a banda nesse início, e a gente tocou no Beco do Barato, a partir daí já com essa banda. Esse foi o início. E comentar que uma amiga nossa teve a oportunidade de ir para Recife no ano passado, trabalho num evento, e quando ela foi, a gente não pôde ir, né? E a gente pediu se encontrar com a Ave Sangria, pega um autógrafo pra gente. Ela não encontrou com vocês, mas ela foi no primeiro bar que ela foi em Recife, tinha um cara tocando ao vivo, e ele fez um cover de O Pirata, e ela mandou um vídeo pra gente, e só disso a gente ficou muito feliz. Que bom. E aí, o que a gente queria saber também é a questão ali da censura, a música Seu Valdir, e como é que isso afetou a banda. Olha, quando nós gravamos o disco foi gravado no Rio, no estúdio Havaí, e foi gravado em 6 dias. 5 dias de instrumental e 1 dia para voz. Foi bem corrido. Felizmente, a gente já estava com as músicas todas ensaiadas e possibilitou a gente conseguir fazer o disco nesse período bem curto, né? O produtor foi aquele Marcel Tonucci, que era um dos caras que formava os Vips, que era uma dupla da Jovem Guarda, que tinha parado de cantar e tinha virado produtor. Não tinha experiência com rock, só com iê, mas mesmo assim era uma pessoa muito gentil e tentou entender a gente tentou entender as limitações dele e conseguimos fazer um disco que até hoje o pessoal gosta muito, né? E essa música Seu Valdir eu tinha feito para Marília Pêra, porque na época eu namorava com uma atriz e a atriz trabalhava com Marília numa peça de teatro, um musical. E um dia um cara da Som Livre foi assistir o musical e gostou muito da voz de Marília, que a Marília cantava várias músicas, né, durante a peça, e convidou ela para gravar um disco. E ela, sabendo que eu era compositor, pediu para fazer uma música para ela. Eu fiz Seu Valdir para ela. Só que no andar da carruagem, ela descobriu que não queria ser cantora. Ela queria ser uma atriz que canta por trás de um personagem, mas não elas cantando, né? Eu fiquei com essa música na mochila, pensando em dar para uma menina, uma moça, uma mulher cantar, né?
Só que havia um machismo muito forte aqui no Recife. E eu, uma vez, cismei de cantar a música justamente para desafiar esse machismo. E realmente a reação foi. Algumas das reações foram agressivas. Teve um cara que parou de falar comigo, porque ele saiu gritando do teatro, dizendo: Porra, eu não sabia que Marco Polo era viado, pererei, parará. Mas, enfim. Aí a gente resolveu gravar essa música. Né? Entrou na seleção final que a gente fez para o disco. E quando o disco foi lançado, os próprios caras das rádios escolheram o Seu Valdir como música de trabalho. Não houve indicação nem da gente, nem da parte da gravadora. Foram eles mesmos, unanimemente, em todo canto, começaram a tocar, todas as rádios, Seu Valdir. Ficou assim a ponto de eu entrava num táxi, o cara estava com o rádio ligado e tocava Seu Valdir. Você ia num bar, o rádio estava ligado e tocava Seu Valdir. E a gente achou que ia estourar, né? Que a coisa ia dar certo. Só que tinha um jornalista, um cronista social aqui no Recife, que tinha um programa diário, de meia hora, era sobre a sociedade, socialite, essas coisas assim, casamentos, fofocas, etc e tal. Só que no final do programa ele sempre colocava a música Seu Valdir e dizia que isso era uma vergonha para a sociedade pernambucana, era um insulto à moral, né? Tão Bons ilibada de costumes, Pernambuco, hein? a moral e os bons costumes, né? A moral e os bons costumes de Pernambuco, da família pernambucana. E pediu que alguém tomasse uma providência. Então, a gente ouviu falar que a esposa de um general assistiu o programa, reclamou para o marido, e o marido entrou em contato com a Polícia Federal, a Censura Federal. E resultado, um belo dia a gente descobriu que a música tinha sido proibida de tocar nas rádios e todos os discos foram recolhidos das casas de disco, das lojas de disco. Foi aí que a gente fez mais um show chamado Perfumes e Baratos e encerramos a banda. E eu imagino que, sim, além dessa situação toda que levou vocês a encerrarem a banda, isso também deve ter sido frustrante, né? Artística e emocionalmente, porque vocês comentam em entrevista que vocês ensaiavam muito, né? Então, todo o trabalho até gravar o primeiro álbum. E aí a gente, como artista, fica sentido também, porque sabe que a censura, além de tirar um pedaço da cultura de circulação, ela é ruim emocionalmente para o artista. Então, como é que vocês sentiram isso? Foi um choque. A gente levou um choque. Porque você veja uma coisa, eu tenho até hoje guardado uma folha do Hit Parade daquela época, que as rádios elas publicavam de vez em quando, a gente conseguiu, através de um radialista, um Hit Parade desse. Então, o Seu Valdir, com 1 mês e meio de gravado, ela estava em 8º lugar. Para você ver a ascensão que ela estava tendo, de uma semana para outra, ela saiu do 11º para o 8º lugar em uma semana. Fatalmente, ela ia chegar no topo. Porque era uma coisa inusitada, essa música, né? Estava tendo uma receptividade muito grande com o público. E simplesmente retirar os discos, proibir a música, frustrou completamente. Era o que a gente ia se estruturar financeiramente para ter nosso instrumental, para ter um lugar para ensaiar, que naquela época não existia estúdio de ensaio, como foi a partir de décadas depois. A gente, para ensaiar, tinha que arrumar a casa de alguém, ou aqui em casa, na casa de Vinho. A gente ensaiou o disco na casa de Mano Teodósio, que era amigo da gente, que era muito amigo de Marco, ele estudou com Marco. Ele cedeu a parte de trás da casa dele, uma casa bem grande. Por trás tem umas garagens com um quarto em cima, ele deu para a gente saiu o disco todo em um lado. Essa falta de estrutura toda, a gente teria invertido se o disco tivesse chegado no topo e a gente tivesse ganhado dinheiro, que naquela época dava um bom dinheiro, né? Vender disco, a música tocando no rádio, ia consubstanciar a gente de recursos econômicos para dar uma estrutura que a gente precisava. Então, com essa proibição, com o recolhimento do disco, tirou a nossa perspectiva de continuar fazendo daquele nível que a gente estava fazendo. E até então era na guerrilha que a gente fez, né? Tudo aquilo. A gente ensaiou aquele Perfumes e Baratos,
sem ter gravador. Era tudo gravado na memória. Pois é, foi deprimente mesmo, porque principalmente porque chegou um momento em que os músicos, eu e a Almir, a gente tinha a alternativa de ele sendo engenheiro e eu sendo jornalista, a gente tinha a alternativa de ir para essas profissões, né, e sobreviver por aí. Mas os outros eram músicos profissionais, só viviam disso. E então eles começaram a receber convites para tocar com outras pessoas, vieram perguntar para mim, eu disse, não, vão porque vocês estão precisando ganhar dinheiro, né? E eles foram, e a gente ficou, só eu e a Almir aqui no Recife. Foi um período muito ruim, eu confesso assim que eu entrei numa espécie de depressão e foi um pouco dureza para sair disso, entende? Foi um baque muito forte, muito forte. No Bom, ano e de aí, 75, em 74 a gente fez Perfumes Baratos, porque não houvesse uma reunião para acabar a banda, foi a circunstância que fizeram cada um seguir outro roteiro, né? Outros roteiros. Mas em 75, eu e Marco ainda chegou aí para o Rio de Janeiro. Ficamos lá na casa de papai, tentamos, mas viu que não havia condições. Então, voltamos aqui em janeiro de 76. Foi quando eu voltei para a faculdade para terminar a engenharia. Porque até a gente ter o Alexandria, eu também tenho sido músico profissional dos 18 anos, 19 anos, até aquele momento, né, que a gente terminou a banda. Mas aí eu voltei à faculdade e como o Marco disse, foi chocante para mim, foi muito difícil. Eu estar sentado lá na mureta da entrada da escola, sabe? Voltando a viver uma coisa que eu tinha vivido lá em história, né? Engenharia de 68 até 72. Quando estava para começar o Camarão de Village, aí eu deixei a escola no 5º ano. Eu estava decidido a viver de música. Mas com isso tudo que aconteceu, eu voltei e foi realmente complicado para me readaptar tudo aquilo ali. Para toda inteligência emocional, para encarar aquela história. Não foi fácil não, viu? Fácil não. bom, e aí, 45 anos depois, vocês retornaram com o lançamento do Vendavais. E, cara, quero muito saber como é que foi o processo para resgatar essas músicas que ficaram esperando a oportunidade de serem lançadas. E saber de vocês também de onde que veio essa vontade de gravar o álbum e como é que vocês fizeram para que isso pudesse acontecer. Olha, em 2008, a prefeitura tinha um programa chamado Sábado Mangue, que ficava ao ar livre, num pátio de São Pedro, aqui no Recife. E o cara que dirigia lá a parte cultural me convidou para fazer um show com as músicas do Ave Sangria. Não era uma música do Ave Sangria, não era um show do Ave Sangria. Era Marco Polo cantando música do Ave Sangria. Aí eu chamei Almir, e Almir convidou umas 3 músicos, porque eles já tinham uma referência, e nós fizemos essa primeira apresentação depois de todo esse tempo. Foi aí que a coisa começou a voltar. Então, é engraçado que nesse primeiro show, a maioria do público era de gente assim das antigas, né? Pessoal que já tinha cabelo branco, pessoal que já estava com 50, 60 anos de idade. E aí fizemos um show muito bem para esse pessoal, foi muito satisfatório. E logo em seguida, a Livraria Cultura, que tinha um auditório dentro dela, nos convidou para fazer um show lá. Nós fomos fazer, e para surpresa nossa e do pessoal da livraria também, entupiu de jovens. O povo da cabeça branca sumiu e só tinha garotada, assim. E foi um negócio tão assim, que eles ficaram até assustados, porque entrou muita gente na livraria, de repente, fazendo fila do lado de fora do auditório, né? E foi tão forte a coisa que eles me chamaram para a gente para fazer outro show lá.
E a partir daí começamos a receber convites, inclusive de festivais grandes, como o Psicodália, aí de Santa Catarina, né? É o pessoal do Paraná, mas é feito em Santa Catarina. E, bom, começamos a fazer show, mas era sempre isso, assim. Marco Polo canta Ave Sangria, só que às vezes as pessoas botavam no cartaz assim, Marco Polo bem pequenininho, aí canta Ave Sangria, bem grandão. Marco Polo e Almir cantam Ave Sangria, pá. Aí, eu sei que é por volta de 2014, né, Almir, que Marco da Lata começou a ter aquelas iniciativas. Continua daí, por favor. Foi. E aí, em 2011, aliás, em 2010, a gente foi convidado para fazer o Psicodália, e que aí ia acontecer em 2011, quer dizer, no segundo semestre de 2010, a gente foi convidado. Mas foi justamente nesse período de 2010 que eu estava com um problema do coração, fiz uma cirurgia e não pude ir. Aí Marco foi com o pessoal da Manas Gabriel, porque os músicos que tocavam com a gente já vinham tocando comigo desde 2005, e eles justamente pegaram esse momento do Sábado Mangue e se incorporaram comigo, e a gente começou a fazer isso tudo. Mas aí houve nesse momento, esses músicos não iriam poder ir porque era no carnaval. Então entrou justamente o Marco da Lata com o pessoal da Banda Gabriel e foi com o Marco Polo fazer essa apresentação lá no Psicodália. Aí a partir daí a gente começou a fazer também show com o Marco da Lata. Já o músico tocava com a gente deu uma parada com ele porque já estava fazendo com o pessoal do Gabriel, aí continuou fazendo com os Gabriel. Inclusive um deles que tocou com a gente no começo, que é Breno Lira, toca hoje também com a gente. Faz a guitarra solo da banda hoje. E a partir daí, a gente, até chegar em 2014, foi quando o Marco da Lata ele entrou com um projeto no Funcultura para fazer o disco do Perfumes Baratos, que ficou gravado 40 anos numa fita cassete, e relançar o disco do Ave Sangria de 74 e fazer um show no Teatro Santa Isabel. Então, a gente fez o último show na primeira fase do Ave Sangria em 1974. 40 anos depois, em 2014, a gente estava no mesmo teatro, fazendo o mesmo show, Perfumes Baratos, dessa vez relançando o disco, né, e lançando um LP e CD do show Perfumes Baratos, o último show que a gente fez naquela fase inicial do Ave Sangria. Agora imagine vocês a emoção da gente, né? E vale dizer que dessa vez a gente já estava com a presença de Paulinho Rafael e Vinho, né? Eles tinham voltado para a banda. Aí a gente assumiu mesmo, aí já era Ave Sangria mesmo. Era Ave Sangria. É. E... Também o Marco e Vinho e Paulo Rafael da banda antiga. É. Formação primeira do Ave E mais 3 músicos que formam hoje, também trabalham com a gente também, que era o Juliano Holanda no baixo, o Gilu, né? Gilu na percussão e o do Jarro na bateria. E foi muito, muito bom, foi muito emocionante. A gente ainda chegou a fazer... Esse foi o último show com o Ivinho, não. A gente chegou a fazer novamente Psicodália, né, com ele. Não, fez outros depois, mano. Depois do Psicodália, a gente ainda fez o lá da Macuca. A gente fez com ele. Boi da Macuca. A gente ficou até hospedado em Garanhuns, eu me lembro dessa época. É verdade. Depois desse aí foi que ele adoeceu, aí não pôde mais tocar. É verdade. E aí, como é que vocês chegam na gravação do Vendavais? Aí dentro desse projeto que ele fez, não entrava a gravação de um disco novo, mas o pessoal que estava produzindo a gente, que é o pessoal do Estelita, que é o Eduardo e o Ricardo, eles propuseram a gente gravar um disco novo e era tudo que a gente queria, né? Então, a primeira ideia que a gente teve foi de gravar um disco como se fosse em 1975, como se fosse a continuidade daquela época, entendeu? Com o mesmo timbre, a mesma sonoridade, o mesmo tipo de música, a mesma proposta estética. E a gente já definiu isso, assim. O perfil do disco vai ser esse. Faz de conta que estamos em 1975, gravamos o primeiro, agora vamos gravar o segundo no ano seguinte. E como se fosse para dar uma continuidade, né?
e realmente pegamos músicas da época, que a seleção foi feita, eu, Almir e Paulo Rafael, num quartinho de hotel em Boa Viagem, com um violão, um gravador e meia dúzia de cervejas. E ali começamos a fazer a pré-seleção do que ia entrar no disco, inclusive a escolha do título e etc e tal. Aí, dessa vez, nós tivemos uma infraestrutura muito melhor. Primeiro que a gente alugou um apartamento no Rio, perto do estúdio em órbita, estúdio Estúdio órbita Órbita. do Trilha, né? O Carlos Trilha. Trilha, o Carlos Trilha, que tinha sido o tecladista do Renato Russo por 11 anos, mas o Renato já tinha morrido, a banda tinha acabado, e ele estava se dedicando a essa estrutura lá. Uma infraestrutura perfeita, sabe? Tempo de estúdio que a gente quisesse, não era mais 6 dias, foi quase 2 meses, 1 mês e meio. Não havia limitação no tempo das músicas, que no início a gente só podia fazer música de 2 minutos e meio, 3 no máximo. Enfim, foi nos dado uma liberdade que a gente nunca tinha tido experimentado. Então foi muito bom, foi muito boa essa gravação. Inclusive, durante a gravação, eu fiz aniversário e a gente foi festejar isso juntos. Pô, que bacana. E uma curiosidade assim que eu tenho é que ouvindo o Vendavais e comparando assim com o som do álbum de 74, a gente vê que o Vendavais pesa um pouco mais na guitarra, né? Ele não sai da mistura com os ritmos nordestinos, mas a gente tem um som um pouco mais pesado. E aí a minha pergunta é como é que foi? Como é que vocês chegaram nesse som? Vocês tinham as músicas e montaram os arranjos? Como é que foi esse processo? É porque esse já era o som original da gente. A gravação do primeiro disco sofreu uma espécie de polimento, né? A gente tinha um som bem mais sujo, assim, bem mais agressivo, bem mais forte nas apresentações ao vivo. E a gente queria que esse primeiro disco tivesse esse mesmo som, mas não foi possível, porque ele foi meio que domesticado, né? E dessa vez a gente pôde colocar para fora a sonoridade que a gente sempre fez nos palcos. Não é isso, Almir? Exatamente. Inclusive, vocês escutando, vocês conhecem o disco, a gravação, o disco que é o show Perfumes Baratos? Não, porque eu não achei disponível para escutar. Eu tenho Mas só eu acho que no YouTube eu já vi esse disco desse show. É muito interessante vocês ouvirem, para vocês terem uma ideia de como foi depois da gravação do disco. Porque quando a gente gravou o disco, a gente pôde escutar a nossa música, porque até então a gente ensaiou 6 meses sem ouvir o ensaio. A gente não tinha gravador para gravar o ensaio para ouvir. Então a gente ouviu justamente no estúdio, gravando aquele primeiro disco. Porque a gente ouviu e teve a noção, sabe, de quem ouve, não a noção de quem toca. Porque a partir daí a coisa foi ficando progressiva. Para vocês terem uma ideia, quando a gente começou o grupo, eu, Marco Polo e Rafa éramos compositores. E viu quando começou a tocar com a gente, o tempo ele foi também exercitando isso. Paulo Rafael, Israel, nesse Perfumes Baratos, nós temos 5 compositores na banda com 6 músicos. É só Agricinho que não era compositor. Então a coisa foi desenvolvendo dessa forma. Aí no Perfumes Baratos teve música de Israel, música de Vinho, música de Paulinho. Né? E aí a gente teve uma possibilidade de dar um grau de mais expressão, de mais diversidade, do que a gente tinha dentro da gente mesmo. Porque a gente compunha, sabe, continuamente. Nós passamos 2 anos, de 72 a 74, convivendo música e presença todos os dias. Foram 2 anos a gente juntos todo dia. O quinteto Paulo e Rafael entrou já com 1 ano, mas foi 1 ano todinho também, sabe? Tudo junto. Então a gente estava com um legado de música muito grande. E aí quando você ouve o Vendavais, talvez você vai ter esse link do que a gente estava fazendo naquela época com o que a gente está fazendo hoje. E essa proibição, ela causou diversos danos, sabe? Inclusive sobre esse processo de criação que a gente tinha naquela época, e foi bloqueado, né?
não dá para eu, dentro convivendo com a faculdade de engenharia, ter a mesma como a composição, ela mudou a partir daí. Não tem o mesmo feeling, não tem o mesmo ambiente. Não era o mesmo lugar, não eram as mesmas pessoas que estavam, sim, estudantes de engenharia. Então, tudo isso causou modificações e eu considero que danos, porque coisas que a gente fazia naquela época, eu não fiz mais. Como música feita Momento na Praça, como Silêncio e Segredo, e algumas outras daquela linha, eu não pude mais fazer. Era música, inclusive, que eu fazia. Eu e Marco Polo, a parceria da gente, foi fantástico naquele momento. Foi muito bacana. Eu e o Fabinho, nós somos escritores e a gente escreve junto. Então a gente sabe que é especial a direção artística tanto de um com outra pessoa. Vocês continuam conquistando fãs hoje em dia, e tanto que aqui em Bagé conquistaram eu e o Robinho. E aí a gente queria saber como é que vocês enxergam isso, esse carinho que as gerações novas têm pela banda, e por que vocês acham que isso acontece? Olha, a gente tem tido surpresas fascinantes, né? A gente fez um show recentemente em Brasília e tinha um garotinho, acho que ele não tinha nem 10 anos de idade, estava com o pai, e ele que era o fã da banda, o pai estava acompanhando ele. E isso acontece em todo canto, entende? Para a gente é uma surpresa boa, porque mostra que o som da gente tem qualidade, é atemporal, que ainda está tocando as pessoas, ainda mexe com o sentimento das pessoas, e também é um elemento de inquietador, porque eu acho o seguinte, rock é entretenimento, mas também tem que ter uma pitada de inquietação, entendeu? De provocação, de fazer as pessoas pensarem, questionarem, mexer. Uma coisa muito de jovem, né? Jovem gosta de questionar tudo, o que é muito saudável, né? Que é muito saudável. Então, talvez seja isso, entende? E também a coisa da dubiedade das letras, né? Porque na época a gente não podia dizer as coisas claras, senão era censurado mesmo e ninguém ia para frente. Então, a gente sempre usou uma linguagem meio cifrada, assim, meio surrealista. Daí essa coisa de psicodelia, né? Que dizem que a gente fazia, né? Que a gente nem tinha consciência de que fazia rock psicodélico. A gente fazia o que estava no sentimento da gente. Inclusive, essa fusão de música regional com rock, ela veio toda espontânea, não foi nada programado, não havia... Por exemplo, ao contrário do movimento Mangue Beat tinha um programa, né? Tinha um manifesto, assim, que eles diziam qual era a intenção deles. A gente não, era tudo instintivo. Muito natural, muito vindo de dentro. E eu acho que isso se reflete até hoje nos jovens que gostam da gente. Então, para finalizar as perguntas, a gente gostaria de saber se vocês têm interesse em tocar aqui no Rio Grande do Sul, que a gente gostaria de conhecer vocês mais de perto, ouvir vocês tocarem ao vivo, e também se vocês conhecem alguma banda de rock psicodélico aqui da região. Olha, eu conhecer profundamente não conheço não, mas já ouvi falar muito bem de Júpiter Maçã, de Bicho da Seda, de Cachorro Grande. São bandas assim muito famosas, né, que a gente já ouviu falar. Deve ser. Eu não escutei. Eu escutei, aliás, um dia desses uma música de uma dessas bandas que eu achei muito legal. Não me lembro qual era delas. Eu vi aqui na internet. Agora, nosso interesse é total de ir para o Rio Grande do Sul, até porque a gente sabe que tem fãs da gente aí, né? É uma coisa que, por exemplo, no Psicodália, tinha também todo o pessoal da casa dos 20, 30 anos, e era aquele pessoal ali do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que é
é uma realidade aparentemente muito distante da nossa aqui do Nordeste. Mas não, tem pontos de contato, né? Então, os jovens cantam com a gente, todas as músicas que a gente canta no palco. O público canta. E acredito que aí seria a mesma coisa. Eu conheço o Rio Grande do Sul, já tive aí umas 2 ou 3 vezes assim, de férias, curtição minha, né? Gosto de conhecer todos os estados do país. E me dou muito bem com os gaúchos. Acho que, inclusive, há uma identidade entre pernambucanos e gaúchos. São dois povos guerreiros, revolucionários, né? E tenho amigos gaúchos, amigos do peito, então acho que seria muito bom. Pode convidar que a gente vai. Na hora. Aqui em Bagé, a gente tem construído uma cena musical, né? Inclusive, duas das maiores bandas que a gente tem na cidade hoje são bandas de rock psicodélico. Então, olha só. Quem sabe a gente não cresce, expande e convida vocês para virem. Ótimo. E também, minha gente, eu acho muito necessário, saudável e importante haver mais intercâmbio entre as regiões do Brasil, entre o Nordeste e o Rio Grande do Sul, essa área sul do Brasil, sabe? Nós temos uma cultura riquíssima. Como disse a vocês, assisti muitas vezes aqui, pela televisão, a apresentação do Conjunto Farroupilha, que vinha do Rio Grande do Sul aqui para Recife, lá nos anos 60, para fazer uma apresentação na televisão. Também nessa televisão assisti a apresentação de 2 índios tabajaras vestidos a caráter, tocando violão. Tá? Eu acho muito bom isso, que nessa época, minha gente, a gente aqui, nos anos 50, a gente não tinha televisão, tinha rádio. As rádios tocavam tudo. Tocavam música do Rio Grande do Sul, tocavam música samba carioca, tocava diversos ritmos, diversas tendências brasileiras e de outros países. Sabe? Então, eu acho muito necessário, muito importante, quanto mais interação cultural tivermos dentro do nosso país, mais próximos, mais fortalecidos estaremos para manter um universo de paz, de progresso, de harmonia, de amor e de inter-relação entre as pessoas. É isso aí. Pessoal, da nossa parte era isso, assim, sem palavras para agradecer vocês pela participação. Muito bom ter recebido vocês aqui no podcast. Olha, o prazer foi nosso, viu? Muito bom estar conversando com a outra extremidade do país, nessa conexão de afetividade e carinho pela música, pela cultura, muito importante, muito bom. É uma felicidade estar com vocês aqui, tá? E vou fazer um dever de casa para vocês. Brincadeira, dever de casa. Mas é o seguinte, entre em contato com essas bandas daí, com produtores daí, para a gente fazer uma parceria com o pessoal daqui, o pessoal do Estelita, sabe? Para a gente fazer abrir essa possibilidade. Porque, sinceramente, eu sinto muita necessidade da gente fazer interação cultural com o Brasil todo. O Brasil se conhecer. Sabe? Porque o Brasil conhecer a cultura do Brasil é fantástica a nossa cultura. Eu não vejo a diferença, a distância e a regionalidade, sabe? Separar como culturas e povos diferentes. Não, é o mesmo povo com várias culturas. Nós somos o povo mais rico, mais alegre do mundo, minha gente. Enquanto o mundo está se acabando com guerra, a gente esse ano fez o carnaval no Brasil. Ou seja, acabem essa guerra e venham brincar carnaval no Brasil, minha gente. Venham conhecer a nossa cultura, nós somos um povo alegre, um povo feliz. Temos nossos problemas, mas nós conseguimos vencer tudo isso com cultura, com alegria, com poesia, com futebol, com arte. É isso aí. Ótimo, então. Guarda esse contato de vocês para a gente, sabe, incentivar essa interação, essa interatividade. Gratidão a vocês. Imagina, a gente agradece encerrar por aqui a nossa entrevista. Quero manter esse contato, sim. Vamos sim. Até mais, pessoal. Tchau, querida. Tchau. Beijo. Curiosidades. A primeira curiosidade que eu trago hoje é sobre a banda Ave Sangria. O cantor Ney Matogrosso gravou uma versão de Seu Valdir, música da banda Ave Sangria, em seu álbum Folia
no Matagal. Essa e outras curiosidades sobre a banda, tu pode conferir no documentário Sons de Gaita, Violões e Pés, disponíveis no YouTube. Ouça agora a resenha de A Dama das Camélias, feita pela nossa petiana, Jéssica Vitória. Olá, ouvintes da Rádio Uni, eu me chamo Jéssica Robledo. Hoje eu vou falar um pouco sobre A Dama das Camélias, um romance publicado em 1848. Foi escrito por Alexandre Dumas. Possui um narrador-personagem. É um romance que foi baseado em uma história de uma cortesã de luxo e traz uma linguagem de época. O que acontece? Primeiramente, o romance começa em um leilão, após a Dama das Camélias falecer. Quem era a Dama das Camélias? A Dama das Camélias era uma cortesã de luxo. Por mais que ela fosse uma cortesã de luxo, ela deixou inúmeras dívidas. Então, os credores decidiram que iriam abrir o apartamento dela para leiloar as coisas dela. E com isso, eles abriram o apartamento dela para o pessoal que estaria no leilão conseguir ver quais itens tinha para leiloar. Só que antes da Dama das Camélias falecer, a Dama das Camélias tinha tuberculose. Ela se apaixonou por um estudante de direito e começou a se relacionar com ele. Por mais que ela tenha se apaixonado, ela não deixou a vida dela de cortesã de luxo. Só que antes dela falecer, ela teve um término com Armand Duval e ele acabou não conseguindo se despedir dela. Só que para ele aceitar que ela tinha falecido, ele decidiu que precisava de um item dela, só que ele não chegou a tempo do leilão. Então ele buscou saber quem tinha comprado os itens dela, para tentar falar com a pessoa e tentar convencer a pessoa a ceder a ele algum item. Só que ele queria um item específico, que era um livro que ele deu à Dama das Camélias e que tinha uma dedicatória. Só que o que aconteceu? Ele estava tão desesperado, ele chegou tão ansioso, tão mal na frente do comprador, que inclusive não é mencionado o nome dele. Ele chegou tão assim que a pessoa começou a se preocupar, o comprador, que tinha comprado o item. E perguntou o que acontecia. E o comprador se tornou um confidente. Quem o Duval começou a contar a história de amor dele que ele viveu com a Dama das Camélias. Tem um trecho que eu destaquei que diz assim: haja o que houver, eu amava você muito, Armande, e estaria morta há muito tempo se não tivesse a lembrança desse amor para me sustentar e como uma vaga esperança de ver você ainda ao meu lado. Por mais que fosse algo recíproco entre os dois, a história, a narrativa, ela traz um enredo com conflitos entre eles, conflitos de aceitação por ela ser uma cortesã de luxo, por ela não abrir mão da profissão dela, porque era fonte de renda, era a maneira que ela se sustentava, era a opção que ela tinha, ou melhor, era a única opção que ela tinha, porque em nenhum momento é mencionado a família dela, em nenhum momento é mencionado que eles iriam casar. Teve também a intervenção do pai dele, que acabou atrapalhando a história deles, a história que eles estavam vivendo. E por mais que ambos fossem apaixonados, era algo que o Armand ele sabia, que ela tinha essa profissão e que ele aceitaria ela independente da escolha que ela fizesse. Que estar com ela já bastava.
Jamais se viram com Marguerite outras flores, que não camélias, de modo que na loja de Madame Marjon, sua florista, acabaram por chamá-la a Dama das Camélias, e o apelido lhe ficou. Então, o romance, ele traz um contexto de época, ele traz a visão de época, e é um romance que ele acaba nos apresentando uma cortesa de luxo que acaba se apaixonando. E tem uma parte que fala o quão diferenciado isso foi. Porque uma cortesa de luxo, conseguir se apaixonar, conseguir se relacionar, era algo que para muitas era inviável por ser uma cortesa de luxo. Nosso amor não é um amor comum, meu caro Armande. Você me ama como se eu nunca tivesse pertencido a alguém, e tenho medo de que mais tarde arrependa-se desse amor, apresentando o passado como um crime. Você me force a novamente me atirar à vida de onde me trouxe. Lembre-se de que agora que já provei uma vida nova, morreria se retornasse à antiga. Diga-me, pois, que jamais me abandonará. É um livro curto, é um livro que, a partir do momento que tu começa a ler, tu vai querer saber o final, tu vai querer saber o porquê que a Dama das Camélias age daquela maneira, o porquê que o Armand também age. É um livro que vai te envolvendo conforme a tua leitura. É um livro que realmente eu gostei muito de ler, é um livro que me surpreendeu bastante. Por ser um livro pequeno, por ser uma história muito bem desenvolvida. E por hoje é só. Muito obrigada pela audição. Curiosidades. A segunda curiosidade é sobre o livro A Dama das Camélias, um romance autobiográfico de época que relata as experiências do próprio autor com uma cortesa de luxo chamada Marie, que inclusive a própria Marie ela tinha uma preferência por camélias. Com isso, ele trouxe para o próprio romance e chamou o romance de Dama das Camélias. Por fim, confira a conversa literária sobre a poesia e os povos originários brasileiros, dos nossos petianos Eric e Gabriel. Caros ouvintes da Rádio Uni, no dia de hoje nós teremos um episódio voltado ao Dia dos Povos Originários do Brasil. Eu sou o petiano Eric e eu estou acompanhado do petiano Gabriel, meu parceiro de muitos dias, de muitas aventuras. E no dia de hoje nós faremos uma espécie de viagem poética pela literatura brasileira, observando 3 poemas que de alguma maneira tocam na realidade do indígena, da figura do indígena ou da mentalidade indígena no solo brasileiro. Quer dar uma palavrinha, meu amigo? Só deixando aqui mais uma vez satisfação de estar participando de mais um episódio com o petiano Eric, meu amigo, meu colega. Mais uma aventura que vamos abordar hoje. Isso. E passamos por filmes, por livros, e hoje será alguns poemas dos povos originários que são importantes para a literatura brasileira e também é importante para que a gente tenha conhecimento sobre toda essa, enfim, toda essa literatura, né, que faz parte da nossa cultura. Sim, isso mesmo. Então vamos lá. Vamos lá.
Primeiramente, antes de começarmos a entrar, eu acredito que é bem interessante pensarmos no quanto que a figura do indígena ela já está presente na literatura brasileira desde ali os primórdios, né? No arcadismo brasileiro, nós temos o Uruguai, não é? Que é um poema épico do Basílio da Gama, e ali nós temos alguns heróis realmente indígenas, né? Na verdade, a maioria dos heróis, se eu não me engano, são indígenas, né? E tem ali a grande figura do Sepete Araju, que para o povo gaúcho, o povo sul-rio-grandense, né, é uma figura muito importante. E o Caramuru, apesar do protagonista, digamos assim, que é o Diogo Caramuru, ser um português, a história se dá muito no ambiente dos indígenas mesmo, né, cercado de personagens indígenas. Mas, geralmente, alguns críticos literários, como Ivan Juqueira, eles costumam dizer que aqui o índio ainda é muito europeizado, digamos assim, né? O indígena ele vai ganhar uma feição, digamos, nacional a partir do Gonçalves Dias. E é em Gonçalves Dias que nós vamos começar, né? Então, primeiramente, durante essa viagem poética, nós faremos o seguinte, né, caros ouvintes. Nós vamos fazer um curto perfil do poeta, depois leremos um poema dele e faremos uma discussão sobre este poema. Nós já os lemos, né, em ambiente fechado, em outros momentos, mas nós vamos ler para que vocês os ouçam, não é? E depois, aí, em seguida, faremos apontamentos de apreciação estética, mas principalmente voltado para o elemento indígena que aparece nesses poemas, né? Também de reflexão, né? Isso, exatamente. Então, Antônio Gonçalves Dias era maranhense, ele nasceu em uma fazenda no território de Caxias, foi um poeta romântico. Nessa fazenda, segundo a sua biógrafa Lúcia Miguel Pereira, ele teria, quando menino, tido contato com os indígenas da região e aprendido com eles muita palavra, né, com estes seus vizinhos. Gonçalves Dias é dos nossos mais célebres e apreciados poetas na literatura, tendo agariado louvores de Machado de Assis, Manuel Bandeira e Carlos Nejar. E o poema que nós vamos ler dele é o Canção do Tamoio, que tem como subtítulo Natalícia. Lerei o poema então. Canção do Tamoio, Natalícia. Não chores, meu filho, não chores que a vida é luta ranhida. Viver é lutar. A vida é combate, que os fracos abate, que os fortes, os bravos, só pode exaltar. Um dia vivemos, o homem que é forte, não teme da morte, só teme fugir. No arco que inteça, tem certo uma presa, que seja tapuia, condor ou tapir. O forte, o covarde, seus feitos inveja, deu ver na peleja, carboso e feroz. E os tímidos velhos, nos graves conselhos, curvadas as frontes, escutam-lhe a voz. Domina, se vive, se morre, descansa. Dos seus, na lembrança, na voz do porvir, não cures da vida, se bravo, se forte, não fujas da morte, que a morte há de vir. E pois que és meu filho, meus brios reveste, tamoio nasceste, valente serás. Se duro guerreiro, robusto, fragueiro, brasão dos tamoios, na guerra e na paz. Teu grito de guerra retumbe aos ouvidos de inimigos transidos por vil comoção, e tremam de ouvi-lo, pior que o sibilo, das setas ligeiras, pior que o trovão. E a mãe nessas tabas, querendo calados, os filhos criados na lei do terror. Teu nome lhes diga que a gente inimiga talvez não escute, sem pranto, sem dor. Porém, se a fortuna, traindo teus passos, te arroja nos laços do inimigo falaz. Na última hora, teus feitos memora, tranquilo nos gestos, impávida, audaz. E cai com o tronco do raio tocado, partido rojado por larga extensão. Assim morre o forte, no passo da morte, triunfa a conquista, mais alto o brasão. As armas ensaia, penetra na vida, pesada ou querida, viver é lutar. Se o duro combate, os fracos abate, aos fortes, aos bravos,
só pode exaltar. Eu gosto muitíssimo desse poema. Eu acredito que tu gostaste bastante também, né? Gostei bastante por conta dessa questão da coragem, né, que o poema ele expõe, fala bastante sobre essa questão de sempre estar pronto para a batalha. Até mesmo o contexto desse poema ele reflete bastante como que esse agrupamento de indígenas, né, os tamoios, surgiu, que foi justamente para resistir aos ataques dos portugueses. Então esse agrupamento, melhor dizendo, ele foi formado justamente para a batalha, para a guerra. Então o poema reflete muito bem isso. Também expõe toda essa intrepidez, toda essa coragem que os índios tinham de ir lutar, de resistir, enfim, a tudo aquilo que no contexto em que eles viviam ali, né? Então, um poema que me chamou bastante atenção por conta disso, porque fala muito sobre coragem e também é um poema que ele incita, né, a pessoa a lutar, a lutar por aquilo que é dela, né? A resistir também a repreensão e tudo mais. Então é um poema que me chamou bastante atenção por conta disso. Sim, sim. Eu acredito que uma das coisas que espanta bastante é que essa canção, né, a canção do Tamoio, para os que não sabem, né, como o Gabriel disse, os Tamoios eles eram um grupo de tupinambás da costa litorânea brasileira ali, da faixa de São Paulo e Rio de Janeiro, né? E eles se oporam aos portugueses, fizeram aliança com os franceses, não é? E os Tamoios, eles tinham um grito de guerra específico, não é? Tanto que o nome Tamoios, dizem que esse nome ele é oriundo justamente por conta desse grito de guerra. Grito de guerra. E essa canção, como o subtítulo dela diz Natalícia, ela é uma canção, nesse caso, dita a alguém que acabou de nascer. Então, na verdade, ela é como se fosse uma espécie de bênção. Estaria ali uma criança chorando, não é? E o poema, por causa disso, ganha um significado mais forte com o primeiro verso da primeira estrofe. Não chores, meu filho. Então, é como se a criança tivesse vindo para o mundo, e esse mundo é feito de batalha. Exatamente. Então, a partir do momento que a criança já nasceu, ele já diz assim: não chores, meu filho, não chores, que a vida é luta renhida. Viver é lutar, não é? E de certo modo já é uma forma de encorajamento, né? Sim, sim. E eu acho que é por causa disso que esse poema, apesar de ele estar tomando essa realidade de um mundo, digamos assim, indígena, ele é convertido num símbolo que fala muito intimamente com qualquer pessoa. Uhum. Não é? Porque essa condição de vir para o mundo e o mundo parecer uma batalha é coisa que todo ser humano sente. Exatamente. Né? É coisa que todo ser humano encara, né? E isso acaba meio que encorajando todas as pessoas por causa disso, né? E ele vai falar de uma espécie de coragem que não está relacionada, se a gente prestar atenção, à força do indígena, no sentido assim da força física. Uhum. Mesmo que a gente vai ter traços de força física, o que eu quero dizer com isso? É que você vai perceber a força física só depois de perceber essa força quase que como uma força moral, né? Então qual é a primeira coisa que ele vai dizer, né? Que a vida ela só pode exaltar os bravos e os fortes, não é? Mas esses bravos e fortes é uma coisa de quem encara a vida, não é uma coisa tipo assim, eu tenho musculatura. É claro que a gente vai ter coisas de musculatura, como por exemplo, no arco Quentesa tem certo uma presa, quer seja tapuia, condor ou tapira. Ele está elogiando aqui uma espécie de habilidade com arco para se acertar a presa. E essa presa ela pode ser qualquer ave, pode ser qualquer tipo de ser que seja veloz, ele vai acertar. Então, sim, aqui a gente está falando agora de aptidão física. Sim, mas o início não. O início ele está falando de você encarar a vida.
Isso que é interessante, né? E aí ele faz oposições, por exemplo, o forte, o cobarde, seus feitos inveja, de o ver na peleja garboso e feroz. Né? Veja só, inveja, ele de o ver na peleja batalhando, entendeu? Exatamente. Arriscando a vida. Tanto que ele fala, né? Um dia vivemos. Isso. O homem que é forte não teme da morte, só teme fugir. Exatamente. Só teme fugir, ou seja, aquela coisa tipo assim, ele teme se tornar um covarde. Exatamente. Né? Ele não teme da morte. E a morte é interessante, ele fala assim, né? Não cures da morte, né? Ou seja, não fique pensando demais na morte, no sentido assim, não, ou melhor, nem é que não fique pensando demais na morte, mas não permita que a morte te tire a coragem, porque a morte ela vai vir de qualquer maneira, né? A morte é de vir. Então, e aí, ou melhor, não cures da vida, né? Eu acho, ou não é cures da morte, não me lembro agora. Vejamos. Não fujas da morte, perdão. Não fujas da morte, que a morte é de vir. E esse é o ponto, né? Tipo assim, você não pode tentar evitar completamente a morte, porque a morte ela vai vir para todos. Um dia a morte sempre nos pega, né? Você não pode permitir que a morte tire a coragem, né? Isso é até engraçado, né? Me recordo de um dia que eu estava lendo um livro do Emílio Garófalo Neto, que é um pastor presbiteriano, mas ele estava num sermão que ele escreveu sobre Eclesiastes, falando sobre essa questão de fugir da morte. E aí ele citou um romance que ele fala que o romance é toda uma história de um general tentando a todo custo, de um soldado, melhor se não me engano, no contexto da Segunda Guerra, tentando a todo custo fugir da morte, mas a todo custo mesmo. E aí, assim, ele diz que a história chega a ser até meio cômica, porque, tipo assim, essa coisa de você tentar achar que você pode realmente enganar a morte de todas as maneiras, que um dia você não vai morrer, ela é meio ridícula, né? E aqui a gente tem essa coisa de não, a morte ela vai vir, né? Então, claro, não quer dizer que a gente tem que agir sem sabedoria, né? E tudo mais, mas assim, não permita que ela te tire a coragem de viver. Esse que é o ponto, né? Não permita que ela te tire a coragem de viver. Então, é um belo poema mesmo, esse. Nesse contexto aqui não permitir que ele que a morte tire a coragem de ir para a batalha e lutar pelo seu próprio povo, no caso, né? Isso Tanto que mesmo. fala, valente será, tamoio nasceste, valente serás. Então já é num certo modo também, como eu disse, né? Já é um encorajamento para um conselho para ser corajoso, que nasceu tamoio, então já é algo intrínseco em ti, né? De ser valente, no caso, e lutar por aqueles que são seus. Sim. Então, é um poema muito interessante mesmo, esse aqui. Nos ensina, como o Eric disse, é muito fácil a gente se colocar no poema, né? É claro que as situações são diferentes, né? Nesse contexto, no século XVI, era uma questão de realmente resistência, né? Vida ou morte ali era algo que ocorria bastante. Sim. Nas batalhas, nas guerras e tudo mais. Mas não deixa, o poema em nenhum momento ele não nos permite que a gente tenha essa reflexão com relação às nossas vidas, no caso, né? De que a gente não pode ter medo de, como o Eric falou, de viver, Isso. né? De arriscar, de tentar, de ir à frente, não retroceder. Exatamente. Então, gostei muito desse poema mesmo. Não sei se tem mais algo a acrescentar. Só uma coisa para a gente analisar, assim, questões mesmo do poema, né? Dizer assim, por exemplo, como que esse indígena ele quase que se torna uma espécie de soberano da sua vida. Mas como eu posso dizer? Soberano da sua vida, eu acho que porque ele encara essa vida de maneira a quase tentar subjugá-la, né? A gente pode perceber isso. E isso a gente vê em coisas, por exemplo, né? Domina-se vive. Mas se ele morre, e ele não desconsidera que o ser humano é passível da morte, né? Ele fala, se morre, descansa dos seus na lembrança e na voz do porvir. Ou seja, o que ele faz vai ecoar pelos anos à frente. Vai servir de exemplo para outras pessoas que
hão de lutar também, outros indígenas que hão de lutar também nessas batalhas, né? Nessa resistência. Então, é algo, ao mesmo tempo que a morte pode chegar, ainda assim, se o indígena que naquela época que lutava para resistir aos portugueses, se ela chegasse a ele serviria como exemplo para outros que também lutariam no futuro, né? Sim. Então, ainda assim, a morte servia como encorajamento para aqueles que também lutariam essas batalhas no futuro. Isso mesmo. E isso é uma coisa que a gente tem de levar muito em consideração, né? Que, claro, não quer dizer sempre que a nossa memória ela há de ser lembrada no futuro, mas eu acredito que é importante que, se houver memória nossa, que ela seja uma memória agradável de ser lembrada. Não positiva, né? Isso. Então, isso é uma coisa também muito bela nesse poema, né? A gente também tem traços de língua que são interessantes, quando, por exemplo, a gente vai ver essa forma de falar brasão dos tamoios na Guerra e na Paz, né? Brasão, apesar de ser uma coisa digamos assim, de uma realidade ocidental, então a gente está falando brasão é uma coisa, por exemplo, associada à monarquia, associada a casas reais de reinos europeus, digamos, né? Mas é interessante que ele consegue usar isso de uma maneira que não nos soa assim nesse poema, né? Ele vai falar brasão dos tamoios, na Guerra e na Paz, você soa como se ele fosse um símbolo que representasse o que os tamoios são, na guerra e na paz. Então, assim, a pessoa ela se tornar de tal maneira um homem a ser imitado, nesse caso pelos tamoios, né? Ele ser um tamoio que seja digno de ser imitado pelos outros do seu povo, né? Isso é uma coisa também muito bela, né? Você vê que aqui é um verdadeiro herói, mas ele é um herói que não está associado, como eu disse, principalmente com força física, apesar de a força física aparecer. É uma coisa de ser valente, é uma coisa realmente assim interna mesmo, é mais virtuosa do que força, né? Embora talvez essa virtude vá se manifestar em força física, né? E aí ele morre, cai como tronco do raio tocado, né? Então, tipo assim, ele vai morrer um dia, ele vai morrer de repente, é tipo assim, mas é uma árvore que cai do raio, ou seja, tipo aquela morte que assombra. Então, tipo assim, quando ele morrer, vai ser uma coisa que talvez até o inimigo vai ficar chocado, porque é aquele cara que morreu, isso, né? Me lembra, aquele guerreiro que morreu. Isso me lembra a Segunda Guerra Mundial. O Brasil, quando ele participou da Segunda Guerra, são contextos diferentes, né? Mas ainda assim é um contexto de batalha. Quando o Brasil entrou na Segunda Guerra Mundial, que foi participou na Itália, né? Isso. Sobre a liderança dos Estados Unidos, teve 3 brasileiros da FEB, se não me engano, é FEB. Isso, Expedicionária Brasileira, Força Exatamente. E 3, se não me engano, eles eram sargentos também. E eles lutaram contra os alemães. Só que era só os 3 contra um agrupamento de alemão. E eles resistiram. Até onde deu, eles resistiram. E quando eles morreram, os alemães fizeram a lápide em homenagem a eles. Olha aí. Por quê? Porque os alemães reconheceram a bravura deles. Reconheceram que, ainda que eles estivessem em menor número, ainda assim eles não retrocederam. Eles seguiram adiante. Eles foram até o final. Eles não tiveram medo da morte. Então serviram como um exemplo não apenas para o exército dos aliados, mas até mesmo como exemplo para o exército inimigo. Pois entende? Então, isso que tu disseste, né, sobre a questão da bravura, de impressionar até mesmo o adversário na morte, diz muito sobre isso, né? De vislumbrar a morte, mas não temê-la. Ir adiante. Exatamente. Retroceder nunca, render-se jamais. Eu nunca assisti esse filme, mas quem assistiu deve gostar, eu presumo. Deve gostar. Pois bem, agora passando adiante, nós
leremos um poema de Raul Bopp. Este foi gaúcho, ele nasceu numa vila localizada no território de Santa Maria. E ele foi um dos poetas que compôs o grupo do chamado movimento antropofágico, lá dos primórdios do modernismo brasileiro. Sua poesia é eminentemente brasileira, no sentido de aprender e conciliar em seu mundo toda uma gama de dramas, mitologias e extravagâncias na história do nascimento de nosso povo. Não é? No campo da obra de Raul Bopp, o seu poema mais conhecido se chama Cobra Norato, que é um épico lírico de fundo amazônico. Não é? E ele é inspirado, assim, inicialmente em lendas, em mitos, que são aí de matriz indígena, só que ele vai fazer com que isso seja algo que fale de um mundo que está nascendo, e esse mundo que está nascendo é cercado de mistério, né? Cercado de mistério e de uma espécie de vivacidade incessante. Porém, nós não vamos ler Cobra Norato, porque eu não consegui achar nenhum trecho que fosse interessante de ler isoladamente, né? Eu acho que é um poema que tem que ser lido quase que inteiro mesmo, é bem difícil alcançar um efeito interessante lendo só uma parte. Então eu decidi pegar um poema dele chamado Princípio, que eu lerei agora, e começa assim: No princípio era sol, sol, sol. O Amazonas ainda não estava pronto. As águas atrasadas derramavam-se em desordem pelo mato. O rio bebia a floresta. Depois veio a cobra grande, amassou a terra elástica e pediu para chamar sono. As árvores enfaixadas de sol combinaram silêncio. A floresta imensa chocando um ovo. Cobra grande teve uma filha. Ficou moça. Um dia, ela disse que queria conhecer homem, mas não encontraram rastro de homem. Então, começaram a adivinhar horizontes e mandaram buscar de muito longe um moço. Ai, que houve festa na floresta! Mas a filha da cobra grande não queria dormir com o noivo, porque naquele tempo não havia noite. A noite estava escondida atrás da selva, dentro de um caroço de tucumã. Ah, então vamos buscar o tucumã para dar de presente de casamento. Veio o sapo, jabuti veio também. O camaleão estava esperando o sono. A onça não pôde vir porque tinha emprestado os sapatos. Andaram, andaram. As vozes iam na frente procurando o caminho. Desembarcavam árvores. Raízes furavam a lama. A floresta crescia. Show, que depois de muito andar chegaram. Esta é que é a noite? Será mesmo a noite? Ah, não acredito. Então vamos espiar o que tem dentro. Quando abriram o caroço, houve um estrondo imenso que cobriu tudo de escuro. A floresta inchou, árvores saíram correndo. Um pedaço da noite entrou na barriga do sapo. Então, a filha da cobra grande pôde fazer dormizinho com o noivo. Esse poema, ele é um poema, claro, né, dotado de um certo humor, mas eu acho ele belo no sentido de que ele consegue trazer justamente aquela linguagem de que as coisas elas nascem de maneira um tanto imprevisível, não é? Então, assim, a noite ela existia dentro de um caroço de tucumã. Eles abriram um caroço e aí a floresta inchou, a noite invadiu o mundo, não é? E aí a filha da cobra grande pôde se deitar e consumar o casamento com seu noivo, não é? É um poema que faz aí também uma espécie de confluência, né? Claro, é principalmente imaginar esse mundo nascendo de um modo mítico, e essa forma mítica é como se fosse uma floresta viva, né? E o rio bebia a floresta. A gente tem coisas que nos fazem entrar num estado de perplexidade. Mas a gente também tem algumas mesclas interessantes,
porque o início do poema já é, de certa maneira, curioso por falar assim, né? No princípio era sol, sol, sol. Ele está pegando o princípio da Bíblia, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. Só que aqui ele está falando de uma outra coisa. Ele começa com isso e ele vai falar de que no início de todas as coisas era tudo sol, né? E o Amazonas ainda não estava pronto. Aqui ele está falando do rio, né? Do rio Amazonas, né? As águas atrasadas derramavam-se em desordem pelo mato. Então é como se o rio não tivesse nascido. E é interessante a maneira como ele traz essa linguagem bíblica para a linguagem nesse contexto. Isso. Para contar uma história que surpreende, uma história que você não está esperando para ouvir, né? E aí tem essa cobra grande, que é uma coisa de mito, né? A cobra grande ela é um mito amazônico mesmo, né? Assim como cobra norata é um mito amazônico. Mas tu ia dizer alguma coisa, você estava querendo falar? O que tu ia dizer? Não, é justamente essa questão da linguagem, que no princípio criou Deus e a terra estava sem forma e vazia. E ele troca essa questão da terra para o rio Amazonas. Para o rio Amazonas. Então é interessante isso, né? Sim, exatamente. E isso vai ser construído ao longo desse poema com coisas que vão ser muito em traços ali bem essencialistas, digamos assim, né? Que essa poesia ela é uma poesia, digamos assim, que você percebe que ela está tentando ir muito pro essencial e muito pro primitivo, né? Então, por exemplo, são coisas diretas como a floresta imensa chocando um ovo, né? Então você tem isso que já está tão, como eu posso dizer, está tão ali no plano jungido, ele está ali num plano bem aproximado das coisas, que não soa metáfora, soa como se ele estivesse falando de algo literal de alguma maneira, mesmo que seja, claro, lírico. Você percebe que isso é lírico, mas é quase como se fosse literal, no sentido assim de que a floresta estava chocando um ovo, né? É como se a floresta realmente estivesse, digamos, grávida, e aí ela está gerando uma vida, entende? E aí essa vida vai vir com o próximo verso, né? Cobra grande teve uma filha, ficou moça. Um dia ela disse que queria conhecer homem, mas não encontraram raça de homem. E aí eles vão dizer que vão procurar homem, né? Eles começaram a adivinhar horizontes e mandaram buscar de muito longe um moço, ou seja, como se tivessem ido buscar ele fora do mundo. Porque aqui a gente tem essa floresta como um mundo. É como se não existisse nada fora dela. O que está fora dela é alguma outra coisa, né? E esse noivo eles trazem, mas ela não pode se deitar com ele, né? E eles têm que achar a noite que estava dentro de um caroço tucumã, né? Então, é isso que eu acho que esse poema me agrada. Ele é todo, digamos assim, situado numa estética de enfrentamento, né? Uma estética de rompimento de modelos. Dá para perceber isso por coisas como a forma que ele está escrito, né? Quem está nos ouvindo não pode ver, mas você vê que o poema não tem ponto não tem ponto final, entendeu? Então, como se soa como algo até mesmo interrupto, intenso. É isso, como se fosse para ser um jogo direto, isso, né? Como se essas coisas elas meio que se misturassem. Você não tem linhas muito delineadas entre as coisas, né? Então, tipo, você não tem aqui, por exemplo, coisas que estão te permitindo perceber que passa de um narrador para descrição, por exemplo, ó, que você está aqui, né? Aqui tem travessões. Esta que é a noite, né? Será a mesma noite? Ah, não acredito. Então vamos espiar o que tem dentro. Aqui você não tem nenhum travessão. Você supõe que isso aqui ainda seja diálogo, né? As coisas se misturam muito, né? Elas vão se misturando. Mas aqui a gente tem essa coisa do mito amazônico, né? De um mundo nascendo, acho que de uma perspectiva mais próxima do que o indígena de muitos anos atrás creria ser, né? Como o mundo nasceu, né? O mundo ele teria nascido assim, né? Não que realmente os mitos fossem como esse poema, é óbvio que não, porque isso aqui é um poema que tem palavras como terra elástica, né? Um pedaço da noite entrou na barriga do sapo, pode até ser algo assim, mais de tom indígena, mas você dizer a onça não pôde vir porque não tinha emprestado sapatos é uma coisa bem humorada para ser o nascimento de um mundo, né? Óbvio que isso aqui
é brincadeira do Raul Bop mesmo, né? O senso de humor do Raul Bop. Mas eu acho que é interessante você imaginar o mundo dessa maneira assim, né? É uma coisa impressionante como esse efeito é gerado por esse poema. E até mesmo como tu disseste sobre a questão da pontuação, né? Contribui para que a gente tenha leia esse poema de maneira mais confusa, mas ao mesmo tempo que tu consiga enxergar aqui, mais ou menos imaginar, melhor dizendo, o que pode estar acontecendo, né? Isso. Então, o formato dele também diz muito sobre o que ele quer contar. Isso Acho mesmo. que que é como se as coisas elas estivessem acontecendo meio que ao mesmo tempo, né? Exatamente. Então, é tudo uma mutação muito rápida e eu acho que aí a gente tem aquela coisa do Carlos Nejar, né, que ele falava, ele disse uma vez, se eu não me engano, que a poesia ela é como um relâmpago. Ela é essa coisa que passa, te causa um assombro, mas quando você vai tentar segurar ela é como se ela já tivesse passado, né? O Bop ele consegue esse efeito em alguns dos versos deste poema de maneira assim bem exemplar. Eu não sou uma pessoa que leu Oswald de Andrade assim a sério, né? Mas do pouco que eu li do Oswald de Andrade em relação a esse poeta aqui, eu prefiro muito mais ele. Acho que é muito melhor poeta o Raul Bop, né? E é isso. Uma recomendação final para aqueles que acharem interessante que a gente entrou nisso é que leiam Cobra Norato. É um poema realmente muito agradável, pelo menos eu gostei, né? Enquanto poesia mesmo. É um épico lírico e talvez seja um dos últimos épicos que o Brasil produziu assim de maneira interessante mesmo, que te provoca esse espanto, né? Cobra Norato é um poema que te causa muito espanto. Mas se atentem bastante ao formato do poema também. Com certeza. Que ele fala bastante. A poesia, ela é algo que você tem que se atentar a tudo. A forma com a qual ela foi escrita do início até o fim, inclusive nesse aspecto, né? Até no aspecto da pontuação. Pois bem, vamos para o próximo? Vamos lá. Então nós vamos para o terceiro agora, um poeta contemporâneo. O nome dele é Gustavo Caboclo. Ele nasceu em Curitiba, Paraná, originário do povo Wapixana. É artista visual, pintor e, como está incluso aqui na nossa lista, né, poeta. A sua obra, assim, num plano geral, considerando todas as coisas que ele fez até hoje, ela reflete acerca da ancestralidade indígena, mas procura perscrutar a realidade atual dos descendentes dos aborígenes, né? Dessas pessoas que estão aqui na terra do Brasil há muitos e muitos anos, né? Que a gente chama de originário mesmo, né? Tanto na sua condição quanto na sua trajetória, né? E ele pensa muito nessa trajetória no que diz respeito à migração dos indígenas que saem das aldeias e das terras, não é, reservadas para eles, para as cidades, para os grandes centros, não é, para o ambiente urbano. Ele pensa muito nisso porque, apesar de ele já ter nascido num centro urbano que foi Curitiba, a mãe dele fez isso, né? A mãe dele saiu de uma aldeia lá dos Wapixana, em Roraima, em Boa Vista, se não me engano. Então, ela saiu de lá e foi parar num grande centro, né? E por causa disso, ele reflete bastante, né? Reflete provavelmente também porque ele visitou os parentes lá depois, né? Então, ele conviveu com esse povo em si lá nas aldeias, né? Mas provavelmente a experiência da mãe refletiu muito sobre isso, sobre ele, né? Sobre a sua pessoa. Redundou, melhor dizendo, muito sobre ele. E o poema que nós vamos ler aqui, ele é de um livro que ele escreveu e intitulou de A Semente de Caboclo. O nome do poema é Pé no Chão. E ele começa assim: Na terra livre tinham muitas sementes, alimento para a taba e toda a gente. Curumim comia uma, virava tuxaua. Vento molhava, nascia fala,
Plantava tudo no mato: banana, sucuriju, igarapé, limão, jaca. Se plantar, crescia sapo. Do breu no chão, aparecia céu. Dia febril, manada de pássaros trouxe outras sementes. Misturou com a nossa gente, fez ninho. Nasceu coisa nova: mandioca com farofa e gabiroba, bolo de serpente, vários caboclinhos, arroz com feijão e macarrão. Boa prova. Quando arava a abolição, nascia chapéu de palha e bola de futebol, gado, facão e anzol. Misturou muito, até as sementes das palavras. Macuxi, wapixana, macuxana. Tapera com maloca virou tapioca. Malária, capim, cheta, malacacheta. Urtiga, cura e pé. Olha o igarapé. Misto quente e rapadura, mistura. Passados os anos, algo estranho aconteceu. Terra livre. Sementinha morreu? Se perdeu. Uma disse que partiu, foi para o sul. Foi hibernar num lugar mais seguro, pensou no futuro. E ali dormiu sementinha de pé descalço. E ali descansou sementinha de jabuti. E ali hibernou sementinha de rio. E cochilou sementinha de timbó. O sono foi longo, caboclinho. Tatu e caminhão transportavam as sementes. Nem se percebia. Uma foi de avião, roda cutia. Dormiam, mas não paravam de multiplicar. Pareciam brincar. Habitavam em várias cidades. Rio de Janeiro, Curitiba, Cuiabá. Sementinha dormente, ainda sente. É tipo giro de serpente. Então, a gente já percebe aqui que ele fala sobre essa coisa da dispersão, né? Das sementes irem para vários lugares e elas irem se misturando, não é? E isso se tornar como se fosse uma grande amálgama, um grande tecido, uma coxa de retalhos da mente, uma coxa de retalhos psíquica, do coração, da emoção, não é? E isso é uma coisa que impressiona, pelo menos me impressionou. Esteticamente é engraçado, não sei se você prestou atenção, né? Parece ter um pouco de proximidade desse poema com o que a gente leu anteriormente, né? Não sei se ele era leitor do Raul, se ele é leitor do Raul Bopp, mas pode talvez até ler, não é? Pode até ler, porque tem uma certa semelhança em coisas como do breu no chão aparecia céu, não é? Lembra um pouco o estilo do Raul Bopp, como a gente viu. Mas essa mistura, que é uma mistura não é uma mistura de sangue, pode ser uma mistura de sangue, mas também pode ser só uma mistura de cultura, uma mistura de realidade de mundo, de cosmovisões que vão girando outras cosmovisões diferentes, não é? É uma coisa que reflete essa ideia, porque ele, por exemplo, é um indígena, mas ele é um indígena que viveu no grande centro, nasceu no grande centro, é ligado à sua herança, intimamente, mas ele vive nessa realidade do Brasil em que todos nós vivemos. Então, você percebe já nesse poema que é como se ele estivesse tentando harmonizar estas coisas, ou apresentar como estas coisas, elas são belas por serem um emaranhado, uma coxa de retalhos que faz um espanto aos nossos olhos. Talvez seja por isso que o poema ele tem esse intuito de justamente juntar, de tudo ali estar ligado, tudo ali está, como tu mesmo disseste, emaranhado, né? Isso, emaranhado. Então, talvez seja essa a intenção do autor, emaranhar tudo ali, né? Sim. Justamente para expor ao leitor essa harmonia, expor ao leitor que tudo pode conviver, isso, coexistir, que não há por que separar, mas sim ligar uma coisa com a outra. Isso. E que ele ainda vai dizer, né? Por exemplo, lá no final, se a gente olha, ele diz assim, né? Sementinha dormente ainda sente, é tipo giro de serpente.
ele demonstra que essa herança, ela não se perde, mesmo que você viva afastado de alguma maneira, né? Essa herança, ela não se perde. Ele vai demonstrar que ela, na verdade, só multiplicou, né? Ele fala, dormiam, mas não paravam de multiplicar, ou seja, aquela coisa vai crescendo, ela só vai aumentando, não é? Ela não cessa. E isso Também não retrocede. Isso, também não retrocede, ela não cessa e nem retrocede, isso mesmo. Exatamente. Então, isso é uma coisa maravilhosa de se ter, assim, não é? Eu, pelo menos, me alegro de ver algo assim, né? Isso me agrada, francamente. E, claro, aqui a gente tem uma escolha de palavras muito próprias de origem indígena, né? Que faz a gente crescer, eu acho que, assim, talvez em uma capacidade de enxergar as coisas, né? Por exemplo, uma coisa engraçada, né? Tem gente... Eu mesmo não sabia, apesar de conhecer, de já ter ouvido o termo, né? Mas ele começa, por exemplo, lá, né, assim... Alimento para a Taba e toda a gente. Taba a gente até conhece por Gonçalves Dias. Taba é aldeia, né? Taba é aldeia. Aí ele chega, né? Curumim comia uma. Virava tuxaua. Esse curumim, né, que come a semente aqui, né? Ele comia uma semente. Esse curumim é uma palavra usada para criança. Rapaz, menino, jovem, menininho, entendeu? Então, curumim é um menino. O termo equivalente é esse, né? E tuxaua é um termo para cacique, né? Que a gente fala cacique, chefe de tribo, chefe de povo. É o mesmo tuxaua. Só que a gente não conhece essa palavra, né? É até interessante você ver. Igarapé eu conheci lendo o Raul Bop mesmo, que aparece muito Igarapé no Cobra Norato, né? É o mesmo que córrego ou arroio, né? E Macuxi, quando ele fala, né, Macuxi e Wapixana, né? Macuxi é um povo também, né? Assim como o Wapixana é. Macuxi é um povo ali, região ali que circunda Roraima, né? Um povo indígena, Tapuia. E você tem Tapera, Maloca também, né? Grande habitação dos indígenas. Só que ele mistura, ao mesmo tempo que você está num poema que tem essas coisas, você vai ter tipo misto quente e rapadura, não é? Você vai ter caminhão, você vai ter macarrão, porque ele está querendo justamente bola de futebol, que é dar essa ideia de que junto com essa realidade indígena tem essa realidade do Brasil que geralmente a maioria de nós conhece, né? Que é o Brasil no qual a maioria de nós cresce. Mas que não quer dizer que uma coisa não esteja dentro da outra. Isso. Mas sim, como a gente falou, as duas elas coexistem no mesmo local, mas precisam, claro, ter harmonia. Isso, exatamente. E, enfim, mas outro ponto não, ainda nesse ponto a gente também vê quando ele diz coisas... Nascia chapéu de palha, gado, facão e anzol, não é? Aqui ele meio que até fala sobre a civilização brasileira estar nascendo assim. E eu penso muito, é isso que eu ia falar antes, eu penso muito que o indígena, ele tem que ter muito o espírito que esse poema traz, que esse espírito ele não é um espírito ressentido, você percebe. Não é que o povo indígena não tenha que lidar com feridas que foram infligidas pela formação da nossa sociedade. Assim como determinadas pessoas de realidade periférica, que são muitas vezes pessoas de etnia negra. Mas eu penso muito que não se deve ter o ressentimento no sentido do Brasil. E aqui você vê que ele não está ressentido com o Brasil, no sentido de que somos todos brasileiros e todos nós também temos que fazer uma harmonia destas coisas, né? Ele faz aqui enquanto uma pessoa que é indígena, mas nós também temos que fazer ao nosso modo, não é? Porque eu, por exemplo, sou uma pessoa de etnia negra, mas eu sou uma pessoa de etnia negra do centro-oeste, de uma cidade do interior, que a maioria das pessoas não conhece, e eu sou de um estado que geralmente é ignorado culturalmente por muitos outros estados. O estado do Goiás geralmente é tão desconhecido que as pessoas acham que o estado se chama Goiânia, que na verdade é só o nome da capital, não é? E no entanto, eu penso que a atitude não é você ser ressentido, é você fazer a confluência, porque isso é uma verdade.
mas eu posso ordenar isso com as outras coisas agradáveis, com as outras coisas que formam essa realidade toda que é o Brasil para a minha pessoa, não é? E isso é uma coisa muito bela para mim. Exatamente. E importa muito que a gente faça isso em relação às pessoas dos povos originários, quanto que as pessoas dos povos originários façam isso também em relação ao restante do Brasil, né? Não ignorando as chagas, mas também não se entregando a ressentimentos que não geram fruto nenhum, a não ser o próprio ressentimento. E, enfim, também não se permitindo entender e conhecer também aquilo que está aqui, né? Claro, com certeza. Que faz parte também da nossa cultura. E a nossa intenção, a minha e do Eric, de expor esses poemas, conversar sobre eles, é justamente também, é claro, levar às pessoas que irão escutar esse episódio a conhecer também um pouco da sua cultura, porque é sua também. Sim, verdade. É minha, é do Eric, é a nossa cultura, do nosso país. Então, como a gente falou, a gente precisa ter essa cultura vivendo em harmonia, pois é a nossa identidade. E a nossa identidade a gente precisa sempre levar à frente, né? Nunca retroceder novamente. Então, é importante a gente conhecer, é importante a gente refletir sobre isso, pois, como também o Eric, ele disse, né, sobre essa questão das chagas e, enfim, todas essas questões aí também que infelizmente estão gravadas na história, morte, sangue e tudo mais, mas a gente precisa conhecer também essa parte da história para que não se repita e dar valor para essa cultura. Sim. Certo? Dar valor para essa cultura, pois é ela faz parte da gente e, de um certo modo, né, a gente precisa sempre estar disposto, a gente precisa estar sempre dispostos a ter, trazer isso conosco, né? Então, acredito que esses poemas eles tenham ensinado não apenas para mim e para o Eric, enfim, toda essa história, todo esse contexto, né, dos povos originários, mas também que vem ensinar aí às pessoas que irão escutar que isso faz parte também de vocês, né? Então, isso. Faz parte de cada um de nós que são brasileiros, né? Cada um de nós somos todos brasileiros e isso está na formação do nosso país, está na formação do nosso povo como um todo. Exatamente. Nós somos um povo de muitos povos. Exato. E essa é a face do Brasil, é a verdadeira face dessa nação. E isso é uma coisa que é importante de ser recordada. Exatamente. Pois bem, e é isso. Foi um prazer, meu amigo. Fiquei muito contente. Prazer foi meu. Eu espero que o nosso ouvinte tenha se agradado, que saia, né? Se despeça de nós agora, melhor dizendo, mais enriquecido. Isso. E que procure ler a obra de alguns desses autores aqui, né? Seja do Gonçalves Dias, seja do Caboclo, seja do Bop, né? Que vá procurar ler, porque nós procuramos aqui autores que tinham textos de alguma qualidade estética significativa, né? E creio que todos eles tinham uma qualidade estética a ser apreciada. Cada um do seu modo. Cada um do seu modo, exatamente, cada um em um determinado nível, não é? E é isso, meu amigo. Como tu disseste, eu espero que
que o ouvinte ele sai enriquecido daquilo que é dele, né, que faz parte dele, e que tenha contato com esses poemas, tenha contato com esses autores, pois eles espero que da mesma forma que eu e o Eric a gente refletiu sobre esses poemas também, o ouvinte venha refletir. Claro, cada um com as suas de maneira pessoal, cada um tem sua interpretação, cada um tem a sua reflexão, né? Não será a mesma que eu tive, da mesma forma que o Eric teve uma reflexão diferente da minha, mas que tenha essa reflexão, que traga para si isso, e que, enfim, né, venha então continuar ligado nos episódios também que hão de vir. E é isso. Continuem escutando a Rádio Uni e aqui nós nos despedimos, caros ouvintes. Um grande abraço e um aperto de mãos. Curiosidades. A última curiosidade é sobre os povos originários. Gustavo Caboclo, do povo Wakxana, atua nas áreas das artes visuais, da literatura e do cinema. Sua produção se desdobra em múltiplas linguagens, como desenho, pintura, textil, instalação, performance, fotografia, vídeo, som e texto, construindo dispositivos para reflexão sobre os deslocamentos dos corpos indígenas, os processos de reteriorização e produção da memória. Sua formação artística foi iniciada ainda na infância, no ateliê de costura da sua mãe, Lucilene Wapchana. Como sempre contou a ele sobre a família, a paisagem e as lembranças da Maloca de Canamaim, em Roraima, de onde foi levada muito cedo. O aprendizado com os fios e com as histórias de sua mãe é fundamental para a pesquisa de Caboclo, cuja força motriz são os caminhos que conduzem o território originário para os passos, para a terra retornar. É nesse trânsito que sua prática artística ganha forma, adesando os fios que conectam a memória da relação ancestral com a terra, a memória que nada poderá apagar. Parte importante de sua proposições acontecem ainda em espaços educativos como escolas, universidades, centros culturais, comunidades indígenas e quilombolas, em que o artista propõe atividades práticas de sua pedagogia anticolonial, além de suas pesquisas autônomas em acervos, arquivos museológicos, como forma de contraposição às narrativas hemogênicas da colonialidade. Outra curiosidade é que Gustavo elaborou por si mesmo um selo de publicação independente chamado Picada de Livros, em que algumas de suas obras estão disponíveis gratuitamente para serem lidas através da internet. Por hoje é só. A 59ª termina aqui. A produção dessa edição ficou por conta de Eduarda Mansky, Flávia Robin, Jéssica Vitória Robledo, Eric Roberta Paixão e Gabriel Padão. A direção geral é de Carolina Fernandes. As artes foram feitas por Flávia Robin e as curiosidades por Jéssica Robledo. A edição do áudio é de Eduarda Mansky e eu sou Yasmin Trindade e fiz as passagens dessa edição. Se você gostou dessa edição, confira nossas outras produções no Spotify, Deezer, Amazon Music e YouTube. Até a próxima!